Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai estar falando com vocês aqui sobre o tema do fenômeno da interferência, né? O que é esse fenômeno da interferência? Quantos tipos de interferência existem, tá certo? Vamos então aqui aos slides da aula. Bom, então, para começar aqui, a gente vai tratar, né, do tema sobre a interferência das ondas, né? Então, assim, a interferência ela acontece toda vez que a gente tem a sobreposição ou a superposição de duas ou mais ondas numa mesma região do espaço, né? Então, o resultado dessa sobreposição de ondas gera o que nós chamamos aí de interferência. E essa interferência ela pode ser construtiva ou ela pode ser destrutiva. Ela é construtiva quando houver a coincidência de duas cristas ou de dois vales. Aí você vai ter naquele ponto de encontro das duas cristas ou de dois vales um reforço da amplitude da onda. A amplitude da onda ali vai ser dado pela soma das amplitudes das duas ondas, né? Então isso é o que nós chamamos de interferência construtiva. E já a interferência destrutiva acontece quando você tem um encontro de uma crista com um vale, né? Então esse resultado do encontro da crista com o vale faz com que uma parte que está para cima, que é a crista, cancele a parte que está para baixo, que é o vale. Então você pode ter uma interferência destrutiva com amplitude nula, né? Se a amplitude de cima for igual à amplitude de baixo, a amplitude resultante vai ser nula, certo? Bom, para facilitar a vida, eu coloquei aqui um desenho que vai ilustrar para a gente a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui duas fontes emitindo ondas, né? Tem aqui uma fonte à esquerda emitindo ondas planas circulares, e uma fonte aqui à direita também emitindo ondas planas circulares, tá certo? E nessa figura aqui, ó, cada pontinho que está contínuo, vamos imaginar que ele representa uma crista, uma voltinha para cima, e esse pontinho que está tracejado representa um vale. Então você tem aqui, então saiu aqui um vale, crista, vale, e assim por diante. Essa onda do outro lado aqui, ó, dessa fonte à direita, é uma onda que também está em fase. As duas fontes aqui estão em fase, porque olha a primeira onda que saiu aqui, não foi um tracejado? Eu chamei isso aqui de vale, né? Então aqui também saiu um vale. Depois sai uma crista, e aqui também uma crista, e assim por diante. Aí vai chegar um momento que vai começar a encontrar as ondas que são emitidas pela fonte da esquerda com as ondas que são emitidas pela fonte da direita. Então, tem alguns pontinhos aqui, que o desenho ilustra, que são pontos resultantes de interferências construtivas e destrutivas. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que é um ponto que está em branco e não está preenchido. Como você pode perceber, esse ponto aqui, ó, ele é o encontro de uma crista, que é uma linha contínua, com um vale, que é uma linha para baixo. Então, esse ponto aqui, ó, representa uma interferência destrutiva. Por quê? Porque eu tenho em conta uma crista com vale. Já esse outro ponto contínuo aqui na frente, ó, é uma linha contínua com outra linha contínua, ou seja, duas cristas, né? Então, nesse caso aqui, eu já teria uma interferência o quê? Construtiva. Então, como você pode perceber, todos esses pontos contínuos aqui, os pontos que são preenchidos, seriam interferências construtivas, esses outros aqui, interferências destrutivas, e assim por diante. Então, na prática, a interferência é isso, né? Ela resulta aí da sobreposição ou da superposição de duas ondas ou mais, né? E essa interferência, então, pode ser aí com amplitude aumentada, que nós chamamos de construtiva, ou com uma amplitude reduzida ou nulificada ou anulada, que nós chamamos de interferência destrutiva, tá certo? Agora, o grande lance é, nesse caso que eu coloquei à esquerda, não tem problema que eu consigo ver as ondas, né? São ondas circulares na superfície da água. Agora o lance é, e quando eu não consigo ver as ondas? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, dois alto-falantes, eles estão funcionando como se fossem fontes emissoras de ondas, e eu vou colocar aqui, sei lá, um microfone nesse ponto ou naquele outro ponto, e a pergunta é, e aí, nesse ponto que eu posso colocar um observador aqui ou um microfone, será que eu vou ter nesse ponto aqui interferências construtivas ou destrutivas? É exatamente isso que a gente vai apresentar para vocês. Antes, eu vou mostrar aqui um aplicativo, que é um aplicativo que a gente encontra lá
PET Colorado, né, da Universidade do Colorado. A gente já mostrou para vocês antes, então é um aplicativo sobre ondas. Eu vou abrir o áudio aqui para vocês verem. Ó, lá. Deixa eu aumentar aqui porque não está saindo som. Pronto, está saindo o som aqui. Ó. Bom, como vocês podem perceber, eu tenho aqui duas fontes, certo? As duas fontes estão emitindo ondas. São duas fontes que nós chamamos em fase. Por que são fontes em fase? Porque, por exemplo, se sair de cá uma crista, do lado de lá também vai sair uma crista. Então, você pode mexer aqui com a posição aqui das fontes, certo? Ó, pode alterar a posição. Então, eu tenho aqui duas fontes em fase. E aí, a partir desses pontos aqui, eu percebo que eu tenho aqui pontos claros e pontos escuros. Esses pontos vão refletir o que nós chamamos de interferência, né? Então, você pode ter aqui as interferências construtivas e destrutivas. E quando eu colocar aqui esse ouvinte nosso aqui num ponto de interferência construtiva, o som que ele vai ouvir vai estar amplificado, porque eu vou ter aqui uma somatória de amplitudes. Se eu coloco ele num ponto escuro, por exemplo, ele vai estar num ponto de interferência destrutiva. Então, esse ponto dele aqui vai ter uma intensidade reduzida. Vamos ver como é que funciona? Olha só. Perceba, eu coloquei o nosso ouvinte num ponto que a orelhinha dele, olha aqui para a orelhinha dele, ó, está exatamente no local onde a interferência é o quê? É destrutiva. Perceba que ele está ouvindo um som bem baixinho. Agora eu vou mexer com ele. Ó. Pronto, ó. Agora ele já está num ponto onde a interferência é o quê? É construtiva, esse ponto claro. E assim por diante, eu posso mexer com ele aqui. Ó. Tá vendo? Aqui a gente quase não ouve nem o barulho, nosso ouvinte quase não percebe nada. Por quê? Porque está exatamente num ponto em que se dá uma interferência destrutiva. Agora olha só. Pronto, agora já está num ponto de interferência construtiva, tá certo? Bom, então é isso. Então nosso objetivo aqui agora é exatamente isso, né? Vamos ver como é que eu faço para descobrir, numa situação como essa que nós apresentamos aqui, ó, em momentos em que eu tenho ondas que não conseguem ser visualizadas, como é que eu faço para descobrir se nesse ponto, ou naquele, ou qualquer outro ponto vai haver uma interferência construtiva ou destrutiva? Então, de novo, eu reproduzi novamente aqui a figura. Então, faz de conta que eu tenho aqui ó, dois alto-falantes, né? Eles estão emitindo ondas em fase. O que significa estar em fase? Quer dizer que se sair de cá uma crista, do lado de lá sai uma crista. Saiu de cá um vale, do outro lado de lá sai um vale. Isso é estar em fase. Oposição de fase, tá, gente? É o contrário. Quando aqui sai uma crista, do outro lado sai um vale. Então, eu vou primeiro tratar aqui para fontes que estão em fase, tá certo? Então, primeira coisa, eu coloquei uma figura aqui para ilustrar essa situação que eu estou apresentando aqui, mas de uma forma diferente, como se eu pudesse ver as ondas. Então, olha só, faz de conta que eu tenho uma fonte aqui e eu tenho outra fonte aqui. Ó. Primeiro, essas duas fontes aqui estão em fase? Sim, ó. Perceba, não, essas fontes aqui estão em oposição de fase, certo? Ó. Primeiro aqui, ó, saiu aqui uma curvinha para baixo, certo? E aqui também saiu a curvinha para baixo. Não, então elas estão em fase, não é oposição de fase. Elas estão em fase. Aí, olha o que acontece. Então, saiu aqui uma curvinha para baixo, saiu uma curvinha para baixo e assim por diante. O que aconteceu nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui, como vocês podem perceber, chegou aqui ó, uma crista proveniente dessa fonte de cima e chegou aqui um vale proveniente da fonte de baixo. Então, o que eu posso concluir sobre esse ponto aqui? Esse ponto vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Nessa condição aqui, o ponto vai ter uma interferência o quê? Destrutiva. Por que destrutiva? Porque eu tenho aqui um encontro de uma crista com vale. Agora vamos lá. E desse outro lado de cá, ó, olha o que está acontecendo. A mesma coisa, eu tenho duas pontes em fase. Sai aqui um vale, saiu de lá um vale. Mas quando essas duas ondas chegam lá no ponto P, olha o que acontece. Chegou da fonte de cima uma crista, chegou da fonte de baixo também uma crista. Então as duas cristas vão se somar e eu vou ter uma amplitude resultante bem aumentada. Então já nessa parte da direita eu tenho aqui uma interferência construtiva
e aqui eu tenho interferência destrutiva. Agora o grande lance é, como as minhas fontes aqui elas estão em fase, certo? As duas estão em fase. Olha só, o que eu poderia fazer? Eu poderia medir a distância da fonte até o ponto de uma forma um pouco diferente. Como é que eu poderia medir essa distância aqui? Eu poderia medir essa distância aqui em função de comprimento de onda. Então, por exemplo, se você pegar daqui que é um ponto que é uma crista, até aqui que é outra crista, aqui é um comprimento de onda. Então, vamos ver quantos comprimentos de onda tem aqui. Então, daqui até aqui é 1, 2, 3, 4 e meio. Então, aqui eu tenho 4 comprimentos de ondas e meio, que é essa distância aqui, tá certo? Agora, vamos ver quantos que eu tenho neste baixo aqui. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aqui eu tenho 5 comprimentos de onda, lá em cima eu tenho 4 comprimentos de onda e meio. Então, se eu chamasse essa distância aqui de 5 lambda e essa outra distância aqui de 4,5 lambda, quanto que dá a diferença? 5 menos 4,5 dá meio. Então, por isso que eu tenho aqui o quê? Uma interferência destrutiva, porque a diferença das distâncias foi o número múltiplo de meio comprimento de onda. Agora vamos ver nesse caso aqui, ó. Se a gente fosse chamar essa distância da primeira fonte até o ponto P e a distância da segunda fonte até o ponto P em termos de comprimento de onda, vamos ver quantos comprimentos de onda que tem? Ó, de novo, de uma crista até a outra é um comprimento de onda inteiro. Então vamos lá, aqui tem 1, 2, 3, 4 e meio, certo? 4 e meio. 4 comprimentos de onda e meio. Agora vamos ver aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 4,5 menos 5,5 dá quanto? Dá 1. Então, nesse caso aqui, a diferença entre as duas distâncias deu um número múltiplo inteiro de 1, ou de 2, ou de 3. Então, por isso que eu tenho aqui uma interferência construtiva. Então, é assim que a gente vai fazer para determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva. Então, vamos lá, para o ponto P, a gente quer saber, né? Então, o que você vai ter que fazer? Subtrair a maior distância da menor distância. Vamos supor que a maior distância seja D1, a menor seja D2. Então, essa diferença tem que ser um número múltiplo de comprimento de onda. Então, esse N aqui vai definir o múltiplo de comprimento de onda. Então, a partir desse N, eu poderei descobrir se a minha interferência aqui é construtiva ou destrutiva. Então, primeiro eu vou pegar o caso que eu dei de exemplo, que são fontes em fase. Essas fontes estão em fase? Sim, ó, sai primeiro aqui um vale, sai um vale, sai um vale, sai um vale. Seria o contrário se saísse aqui uma crista, lá um vale. Então, quando a gente tiver um caso que as duas fontes estão em fase, e você fizer essa diferença da distância e ver esse N, que é múltiplo de lambda, você vai ter que olhar se esse N é um múltiplo inteiro. Ó. Se ele é múltiplo de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se aquela diferença for um número múltiplo inteiro de comprimento de onda, eu vou ter uma interferência construtiva. Agora, se aquela diferença for um número múltiplo de meio, ó, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 assim por diante, eu já vou ter uma interferência o quê? Destrutiva. De novo, a gente pode fazer o teste aqui. Ó. Esse primeiro caso aqui, a interferência foi o quê? Foi destrutiva, tá certo? Então, vamos lá. Ondas em fase. É o caso aqui. Ó. Vamos ver quantos que dá? Ó. 1, daqui até aqui, ó, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 4 lambda e meio, certo? 4 e meio. Agora vamos ver aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 4,5 é meio. Então eu tenho um múltiplo de meio lambda. Meio lambda, interferência o quê? Destrutiva. Tá vendo aqui, ó? Crista com vale. Então aqui é um ID. Agora vamos ver se de cá vai dar IC, ó. Então vamos lá. Daqui até aqui, ó, 1 lambda. Então, ó, 1 lambda, 2, 3, 4 e meio. 4 lambda e meio. Agora vamos aqui de baixo, ó. Daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 5,5 menos 4,5 dá quanto? Dá 1. Então, se for múltiplo de 1, interferência construtiva, tá certo? Professor, e quando eu tiver fontes em oposição de fase? Fontes em oposição de fase, de novo, vai ser aquela que uma fonte sai uma crista, enquanto a outra sai um vale. Sai invertida, tá bom? Aí, vai haver a mesma situação. Você tem que subtrair a maior distância da menor distância. Só que como elas estão em oposição de fase, essa regra aqui ó, vai estar invertida, né? Então, quando o N for múltiplos inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, aí eu vou ter uma interferência destrutiva.
E quando for múltiplos de meios, comprimento de onda, né? Meio, 1,5, 2,5, 3,5, etc., eu já terei interferências o quê? Construtivas, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício para a gente lembrar. Mais uma vez, quando você estiver assistindo essa aula aí, pause o vídeo, faça as anotações. Quando chegar o momento do exercício, você pause o vídeo e tenta resolver, tá bom? Então vamos lá, o exercício é tirado aí do volume 2 do Szymanski, ó. Dois alto-falantes pequenos, A e B, são alimentados por o mesmo amplificador e emitem ondas senoidais em fase. Olha aqui que importante, ó, as duas fontes, que no caso são os alto-falantes, estão emitindo onda em fase. Aí ele pergunta, se a velocidade do som no ar é de 350 metros por segundo, letra A, em que frequência a interferência construtiva ocorre no ponto P? Então, ele quer saber em qual frequência nós temos a interferência construtiva em P, no item A, e no item B, em que frequência a interferência que ocorre no ponto P já é destrutiva. Vamos à resolução, então? Então, primeiro, ó, eu preciso saber a distância que o meu observador está das fontes. Então, está aqui a primeira fonte, essa fonte A eu chamei de fonte 1, a fonte B eu chamei de fonte 2. Vamos supor que a distância da primeira fonte ao observador eu chamei de D1. A distância da segunda fonte ao observador eu chamei de D2, tá bom? Então, eu tenho lá D1 e D2. Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto que vale a diferença D1 menos D2. Depois, eu tenho que ver se essa diferença vai ser um múltiplo inteiro ou um múltiplo pela metade de lambda para saber se vai ter uma interferência o quê? Construtiva ou destrutiva. Então, a primeira coisa, tem que calcular o D1 e D2. Então, vou calcular o D1. Como é que eu faço para calcular o D1? Olha, ele deu aqui uma figura bem interessante, que ele colocou o amplificador aqui no meio, não exatamente no meio, está um pouco deslocado aqui, ó, e a distância em linha reta do amplificador para o observador, vale quanto essa distância? 4 metros. E a distância do amplificador à fonte A é 2 metros, e do amplificador à fonte B é 1 metro. Então, se essa distância aqui vale 2, essa vale 1 e essa aqui vale 4, o que nós temos aqui de um lado e do outro? Eu tenho um triângulo retângulo aqui à esquerda e eu tenho um triângulo retângulo à direita. Quem eu estou procurando desses dois triângulos são exatamente as hipotenuses. Então, D1 é a hipotenusa desse triângulo e D2 é a hipotenusa do outro triângulo. Como é que eu faço, então, para descobrir a hipotenusa, já que eu conheço os catetos? Eu vou ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui no triângulo de baixo, que é o triângulo D1, então vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é o D1, o primeiro cateto é 4, o segundo cateto é 2. Resolvendo aqui lá, ó, D1 ao quadrado, 16 mais 4, 20, raiz de um lado, raiz do outro, então D1 é raiz de 20, tá certo? Como eu calculei o D1, vou calcular agora o D2. Como é que eu faço para calcular o D2? Mesma coisa, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, onde o D2 está sendo a nossa hipotenusa, eu vou aplicar Pitágoras novamente, ó. Então, a hipotenusa ao quadrado, cateto 1 que é 4, cateto 2 é 1. Aplicando ali de novo, né, o Teorema de Pitágoras, vai encontrar D2 igual a raiz de 17. Pronto, ó, como eu conheço D1 e D2, vamos voltar aqui então para a diferença. Então, D1 menos D2, ó, o maior menos o menor. Raiz de 2 é aproximadamente 4,47, raiz de 17 é aproximadamente 4,12. Então, essa diferença, gente, dá aproximadamente 0,35. Beleza, eu descobri a diferença. Agora, de novo, vamos para a pergunta. Ó. A pergunta que ele fez no item A. Em que frequência a interferência construtiva ocorre em P? Porque o amplificador você pode alterar a frequência dele. Então, ele quer que você altere a frequência para que nessas condições, no ponto P, haja uma interferência o quê? Construtiva. Então, de novo, em que frequência em P ocorre C? Ó, lembra que nós falamos que essa diferença aqui, ó, ela tem que ser múltipla de N, né? E esse N tem que ser o quê? Múltiplo de 0, 1, 2, 3 e assim por diante para ser uma interferência construtiva, porque as minhas ondas estão em fase. Bom, a velocidade de uma onda, a gente aprendeu a calcular assim, ó, V igual a lambda F, certo? Se eu pegar essa equação de cima aqui, ó, D1 menos D2 e isolar o lambda, vai ficar assim, ó, o N passa para lá dividindo, então quer dizer que o lambda é o D1 menos D2 sobre N. Então eu vou substituir aqui, ó, V é igual, onde tem lambda, eu vou botar o D1 menos D2 sobre N vezes F. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o F. Como é que eu isolo o F? O N está multiplicando, está dividindo, passa para lá multiplicando, NV. D2 menos D1 está multiplicando, passa para lá dividindo. Ficou para mim essa expressão aqui, ó, certo? Agora eu vou substituir os dados. O N, o V é a velocidade, ele me deu.
Essa diferença que nós também encontramos é aproximadamente 0,35. Se eu fizer, então, a divisão aqui, ó, 350 por 0,35, vai ficar que a minha frequência é n vezes 1000. Então, se a frequência é n vezes 1000, olha só, para eu ter uma interferência construtiva, esse n aqui ó, não tem que ser múltiplos inteiros de zero? Então, ó, se eu colocar 1 vezes 1000, 1000. Então, 1000 Hz dá interferência construtiva? Dá. Qual seria o próximo n para a interferência ser construtiva? 2. 2 vezes 1000, 2000. O próximo, 3. 3000, 4. 4000, 5000, 6000 e assim por diante. Então, para frequências múltiplas inteiras de 1000, eu teria naquele ponto lá uma interferência o quê? Construtiva, tá certo? Agora vamos lá para o item B. O item B, a pergunta foi a mesma. Ele quer saber qual que é a frequência que eu tenho que ajustar lá naquele amplificador para que no mesmo ponto ocorra uma ID. Ora, a gente mostrou que a diferença D1 menos D2 é múltiplo inteiro de N, e esse N agora tem que ser um múltiplo de meio, né? Meio, 1,5, 2,5 e assim por diante para ter uma interferência destrutiva. Como a gente pode aplicar a mesma questão, porque a diferença da distância é a mesma, você vai aplicando tudo isso aqui, ó, você vai encontrar isso aqui, ó, F é igual a N vezes meio. Então, para o N múltiplo desses valores, nós vamos ter interferência destrutiva. Então, pegar o primeiro aqui, ó, meio. Meio vezes 1000, 500. 1,5 vezes 1000, 1500. 2,5 vezes 1000, 2.500. E assim por diante. Então, logo para interferências destrutivas, ele tem que ajustar no amplificador frequências múltiplas de 500. Ó, 500, 1.500, 2.500, 3.500 e assim por diante. Tá certo? Essa, então, foi aí a resolução, né, da questão de interferência, tá certo? Essa foi a nossa aula. Mais uma vez, fica a dica, quando você estiver assistindo as aulas, vá pausando o vídeo, né? Vá anotando no seu caderno aí. Não se esqueça de inscrever no canal e dar um like se você gosta da aula, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.